Bom, gente, boa tarde. Vou dar início já, à nossa apresentação. O tema que eu vou abordar já foi muito bem abordado, anteriormente aqui pelo Robson. Eu vou dar um complemento só para vocês, mostrando alguns aspectos com relação à prevenção de acidente com queda. Então, eu vou mostrar, inicialmente, alguns aspectos dados estatísticos e vou focar um item que eu escutei uma pergunta e muitas falaram dela. Eu vou tocar em dois aspectos principais. Então, vou falar em projeto, que é na fase de projeto que a gente começa a antecipar risco e começa a resolver vários problemas, e na parte de treinamento, educação, capacitação de trabalhador. Começamos com essa obra aí. O Robson chegou a comentar, isso aqui é a Esfinge do Egito, tem 5.000 anos essa obra. Naquela época já as pessoas caíam também, sofriam vítimas de acidente por queda. Isso aí 5.000 anos atrás. E quando a gente fala em norma, não tem nada escrito com relação à norma nessa época, mas pesquisando na Bíblia, a gente identificou um item lá, que é Deuteronômios, capítulo 22, versículo 8, onde está escrito lá na Bíblia, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, que é no terraço, para que não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira norma escrita que fala de prevenção de acidente com queda com uso de EPC é a Bíblia. Gozado, Então, a gente está dizendo, existia a norma específica não, mas já existia uma norma moral que a gente devia cumprir para evitar o acidente dos trabalhadores. Esse vídeo mostra a construção do edifício Empire State Building, 1929 e 1930 nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia como era fazer obra naquela época. Olha o teste de EPI aí. Imagina a Fundacentro usando no laboratório essa nova tecnologia. E aí eu queria mostrar esse vídeo, mostrando alguns aspectos com relação à história do acidente do trabalho. Olha, esse filme é de 1930, mostra como foi feita uma obra nos Estados Unidos, mas eu posso afirmar para vocês que se a gente andar aqui pela Baixada, a gente vai encontrar situações semelhantes hoje. Então, a coisa é mais ou menos assim. Essa foto ilustra também, eu achei a princípio que essa foto fosse uma montagem, E ela é uma foto real que mostra uma situação na hora do almoço dos trabalhadores em 1929, na construção de um outro prédio lá nos Estados Unidos. Imagina. Mas por que eu estou mostrando essas ilustrações para vocês? Tem um intuito de mostrar que, apesar... acho que tem que linkar agora aqui. Eu vou mostrar agora um vídeo também de um acidente típico com queda. Queria que vocês olhassem esse vídeo e depois eu vou fazer um questionamento para vocês. Então, isso a gente chama acidente típico com queda. Eu pergunto para vocês, quem é o culpado pela ocorrência desse acidente? Você não pode responder. Quem é o culpado pela ocorrência desse acidente? Quem? Isso, uma vez eu mostrei esse vídeo e me falaram, a culpa é da menina que estava andando para trás, Como é que pode alguém andar para trás? Ou senão, a culpa é de quem abriu o alçapão e não fechou. Se a gente for falar em culpa, que primeira coisa, nós que somos da área prevencionista, a gente não acha culpado, a gente acha causa, Mas eu fiz de propósito essa pergunta para vocês. A causa desse acidente foi um projeto mal feito. Esse acidente nasceu na prancheta do arquiteto e do engenheiro quando foram começar a fazer o projeto dessa obra. Ali começou a nascer o acidente. Então, eu mostrei esse dado para vocês, para mostrar que dados na Europa, quando eles fizeram uma análise dos acidentes, mostram que quase 60% dos acidentes são evitáveis, portanto, são previsíveis na fase de projeto. Então, eles descobriram que 35% dos acidentes são evitados na concepção, ou seja, na hora da criação, aonde eu vou colocar o alçapão. Ali eu começo a fazer a prevenção. E depois, no planejamento ou no projeto, é como vai ser feito esse alçapão. Então, vocês viram que é aí que a gente começa realmente, efetivamente, a fazer prevenção de acidente. Não só na área de queda, mas em qualquer outra área, Vou falar muito nisso, e eu vou falar em precaução, previsão
e planejamento. Eu vou tocar nisso várias vezes na minha palestra, que esses são pontos fundamentais para a gente evitar realmente o acidente. Mas por que eu mostrei isso? Para mostrar 3 princípios fundamentais e importantes que eu acredito e vocês deviam acreditar também. Primeiro, é no projeto que a gente começa a fazer realmente prevenção e a reduzir mais da metade dos acidentes. Isso vale para construção civil, para construção naval, para plataformas de offshore, siderúrgicas, refinarias, plantas de gás. No projeto que a gente começa a fazer. Se o projeto for mal feito, nós temos que investigar e consertar o que tiver feito errado. Outro item que eu quero falar para vocês é o que eu já comentei. A gente não busca culpa, mas sim causa. Porque se a gente achasse culpa, a culpa é de quem abriu o alçapão. Sabe o que a gente faria? Dava uma advertência e depois o alçapão continuava lá. E alguém, daqui a um tempo, ia cair lá de novo. Agora, quando eu acho a causa, que é um alçapão mal feito, um projeto muito mal feito, aí eu começo a intervir efetivamente na causa raiz do acidente. E outra coisa importante que eu quero falar para vocês nunca mais falarem em ato inseguro, é mostrar que todo ser humano não consegue manter 100% da atenção. Ninguém consegue, porque nós falhamos. Então, existe um princípio que pouquíssima gente fala e muito menos gente conhece, que é o princípio da falha segura. Então, nós temos que ter uma previsão no projeto que, mesmo apesar da falha, o acidente não vai poder acontecer. Um exemplo, isso é mais fácil a gente resolver, por exemplo, na indústria metalúrgica, onde eu tenho uma prensa, por exemplo. Imagina se o trabalhador esquecer a mão na prensa na hora que a ferramenta vai cair. Ele vai perder a mão. Através desse princípio da falha segura, a gente põe barreiras que impeçam que a mão do trabalhador entre na zona de perigo, ou se não, dispositivos de segurança, como células fotoelétricas, que fazem com que a máquina desligue se alguma coisa não projetada para aquilo invadir a área de risco. Agora, numa usina petrolífera, numa mineração, numa construção, a gente tem que ter outros cuidados. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Bom, só dados estatísticos mostrando para vocês que acontecem por ano no mundo, em média, 270 milhões de acidentes e doenças do trabalho. Isso a gente não escuta falar na televisão todo dia, né? E, em média, 2 milhões de trabalhadores morrem por ano vítimas de doenças ou acidentes do trabalho. Então, quando a gente ouve, por exemplo, olha lá, só para vocês terem uma ideia, morrem 5.500 trabalhadores por dia vítimas de doença. Morre hoje um trabalhador que está contaminado por amianto há 25 anos, a doença se manifesta hoje, ele morre. Morre um trabalhador que está fazendo um trabalho na manutenção de um navio, cai e morre. No mundo, esse número está em torno de 5.500 por dia. E a gente não escuta falar isso na televisão. Não sai na manchete e no jornal, infelizmente, mas é uma coisa que acontece sempre, e além disso a gente tem o custo, né? 4% do PIB mundial é gasto com relação ao pós-acidente, com recuperação, pagamento de indenização, enfermagem, hospitalização. É um dinheiro absurdo. Quer dizer, quando a gente fala em gasto, a gente procura mostrar isso daí para sensibilizar empresário, né? Mas o acidente por si não devia acontecer nunca. A gente tem a obrigação moral e a obrigação humana de não deixar que o acidente aconteça. Se não existisse norma regulamentadora, se não existisse fiscalização, apesar disso, a gente tem a obrigação de dar segurança e saúde para qualquer trabalhador, que isso faz parte do ser humano. A gente não pode ir além disso, obrigar ou aceitar o acidente. Mas, apesar disso, eu costumo falar que isso custa caro, né? Para sensibilizar o empresário. Mas, se não tivesse custo nenhum, a gente era obrigado a fazer prevenção. E o Brasil ainda é um dos países com maiores índices de acidente de trabalho no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, morrem oficialmente, dados de 2008, 2.575 trabalhadores. Agora, na estatística do INSS, só entra trabalhador registrado com vínculo. Um trabalhador informal que morre no trabalho não entra na estatística, né? Que é um absurdo. Agora, para a gente começar a falar realmente com queda, eu vou mostrar uma série de situações de risco, né? Obras fantásticas e outros sistemas que têm muito risco. Imagina fazer um controle de prevenção de queda numa obra desse tipo. Quanto planejamento, quanto a supervisão. Nós temos também hoje o trabalho com usinas eólicas, que requer um super trabalho, e nenhuma norma brasileira até hoje fala de acesso por corda, que é o único sistema utilizado para fazer esse acesso. Então, alguma norma vai ter que estabelecer critérios para isso daí, porque poucos especialistas no Brasil sabem
as regras. Então, a gente usa normas internacionais para fazer isso. O exemplo lá daquela obra, você está a 300 metros de altura do solo. Imagina fazer o controle disso, para vocês terem uma ideia, vocês veem que tem até banheiro químico lá em cima, né, na ponte. Uma obra super complicada, né, tem 125 metros de altura, que foi a ponte estaiada em São Paulo, que precisou toda uma logística, um planejamento para você fazer o controle. O prédio mais alto do mundo, né, o Burj Dubai, para vocês terem uma ideia, o prédio mais alto do Brasil, vocês sabem qual é? Quem sabe, quem imagina? Não é o edifício Itália, é o edifício Mirante do Vale, que fica ali no Vale do Anhangabaú. Ele tem 150 metros de altura, o prédio mais alto do Brasil. Esse prédio Burj Dubai tem 860 metros de altura. Imagina fazer um prédio desse porte. Quantos mirantes do Vale eu tenho que empilhar para dar isso aí? Usinas nucleares. Tive a oportunidade de viajar para fora, em muitos lugares, vocês não têm ideia na Europa o que tem de usina nuclear. Você pega um trem para andar de uma cidade para outra, você conta 12 no caminho. E a construção e manutenção é muito complexa. De novo, entra aí o acesso por corda, né, que é uma coisa muito complexa. Estádios de futebol. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada. A gente tem vários projetos em andamento. Então, construção de estádios de futebol, com todos os seus riscos também. Plataformas de petróleo. Usinas, refinarias de gás. Então, todos esses aspectos a gente tem trabalho em altura com risco.